dar a lição de número 9. Vamos falar sobre o batismo nas águas. Nós estamos falando acerca de evangelismo, né, irmãos? De discipulado. A partir do momento que a pessoa aceita Jesus, aí tem todos aqueles primeiros passos para que essa pessoa seja introduzida na igreja e comece a entender as coisas, né? Porque uma pessoa às vezes não tem um conhecimento acerca de como ser um evangélico, o que realmente é um evangélico, né? Como estudar a Bíblia e tudo. E aí, essa pessoa aceita Jesus e ela às vezes vem para a igreja, senta aí, mas ela não entende a liturgia, né? Por que isso, por que aquilo, porque nós oramos quando chegamos, né? Tem o momento de louvor, tem o momento das oportunidades, o momento da palavra. E tudo isso a gente vai inserindo esta pessoa, né, na liturgia da igreja, e também devemos ensinar sobre o batismo nas águas. O texto áureo que está em Marcos 16:16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado, quem crer em quem? Em Cristo, né? Quem crer em Cristo e for batizado será salvo. Mas existem pessoas que não creem, né? Existem pessoas que não creem em Jesus, não querem Jesus, não querem aceitar a Jesus. Infelizmente, se essas pessoas não mudarem o pensamento, né, acerca da salvação de Jesus Cristo, simplesmente eles não alcançarão a vida eterna. Amém? Então serão o quê? Condenados. Amém? Nós sabemos que só existe céu e inferno. Então existem aquelas pessoas que estão se preparando para ir para o céu e existem aquelas pessoas que não querem. Por quê? Somente através de Jesus Cristo é que nós conseguimos obter salvação. E se as pessoas não querem Jesus, elas não querem a salvação, né? Eu sei, irmãos, que o batismo nas águas é algo muito importante para o cristão. Mas é um batismo, não é um tomar banho, né? Não é só chegar lá e mergulha lá e volta. Não, a pessoa tem que entender o que é o batismo, quando se batizar, por que se batizar, né? Então nós vamos, a partir deste momento, discorrer aqui a nossa revista. E eu sei que isso aqui é um assunto que os irmãos já compreendem, os irmãos já sabem. Nós estamos fazendo aqui uma revisão, né, com a igreja, e que os irmãos que tenham essa revista guardem com carinho para que possam evangelizar as pessoas, né, para que possam discipular as pessoas, porque aqui está o passo a passo, os primeiros passos de uma pessoa quando aceita Jesus, o que realmente ela precisa de início aprender. Amém? Muitas pessoas defendem que o batismo nas águas se trata de um ritual cristão ou uma simples escolha repleta de simbolismo. Todavia, para os cristãos que entendem o real significado deste ato solene, o batismo nas águas é muito mais, né? Para nós não é simplesmente um ritual. As pessoas que já foram batizadas nas águas, elas sabem que aquele momento foi um momento muito importante para as suas vidas, um momento que marcou as suas vidas, né? Então, não é um ritual, porque ritual é aquilo que a pessoa faz, né? Vamos fazer assim, todo mundo vai fazer assim porque todo mundo faz. Não é isso, né? O batismo nas águas é uma das mais preciosas ordenanças deixadas por Jesus para a igreja. Então,
Não é algo inventado pelo pastor, não é algo inventado pela igreja, por ministérios, não. É uma ordenança. Amém? Uma ordenança de Jesus. Ele simboliza o novo nascimento, a fé pública em Cristo e o compromisso de viver uma nova vida. É importante mencionarmos que, se de fato amamos a Jesus e cremos em sua palavra, devemos publicamente entrar nas águas batismais, demonstrando a todos a nossa fé nele. Então aqui não existe crente 007, né? Agente secreto. Não, devemos fazer o quê? Publicamente. Tem gente que tem vergonha de dizer que aceitou a Jesus, que é crente, né? Mas nós devemos falar não só que somos felizes por aceitarmos a Jesus, que somos realmente servos do Senhor. Aí tem gente que fica com vergonha, não vou batizar não, porque né, depois todo mundo vai ficar falando lá na escola, no trabalho, não sei aonde. Irmão, se a gente declarar que somos servos do Senhor, muitas pessoas vão sorrir da gente, vai falar mal, a gente vai sofrer bullying, né? Mas, se também não disser e for crente, quando ficarem sabendo, vai fazer a mesma coisa. Mas tem uma coisa muito importante, irmãos. Se nós confessarmos ao Senhor, confessarmos Cristo, Ele nos confessará também diante do Pai, né? Diante de Deus, Ele vai dizer, olha, isso aqui eu lavei, purifiquei no meu sangue, tudo, né? Não teve vergonha, não teve nada, tá aqui. E é isso, irmãos. Quando a gente realmente entende, aceita Jesus e realmente aceitamos a Jesus, a gente não vai se importar com o que as pessoas vão falar, não. Né? Não tá nem aí para elas, não. A gente fala publicamente que é crente, as coisas que a gente faz não faz nada escondido, né? Mesmo porque se nós estamos na luz, não tem como a gente fazer alguma coisa escondida, né? Porque a luz tudo manifesta. Então, é isso, irmão. Aceitar a Jesus, devemos fazer o quê? Demonstrar ou confessar ou falar publicamente acerca de que realmente nós somos de Jesus. Então, esta lição vai trazer um esclarecimento, que é o significado do batismo, quem deve ser batizado, porque essa prática é tão importante para o discípulo de Jesus. Então, vamos ver qual é realmente o significado do batismo. O batismo, a palavra, vem do grego, que é baptizo, que significa mergulhar ou imergir, ou seja, afundar dentro da água, né? Simboliza a morte do velho homem e o nascimento de uma nova criatura. Vamos ver Romanos. Hoje vamos um pouquinho devagar, porque também o irmão Juninho foi levar o sogro no hospital de Planaltina, né? Por isso ele não está aqui conosco, nos auxiliando. Depois nós vamos fazer uma oração pelo sogro dele e cremos que o Senhor irá dar vitória, amém? Então, o que diz Romanos, capítulo 6, versículo 4, diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, ou seja, nova criatura. As coisas que praticávamos antes de aceitar a Jesus, que não agradavam a Deus, né? Não praticamos mais. E a palavra do Senhor está cheia de o que devemos fazer, o que não devemos fazer no Novo Testamento, principalmente nas cartas, né? Descreve direitinho aquilo que não agrada a Deus e nós, como cristãos, não devemos fazer. Mas o foco nosso hoje aqui é o batismo, amém? Então, ao descer as águas, o crente demonstra que está morrendo para o pecado. E ao sair, mostra que está ressuscitando para uma nova vida em Cristo. Ou seja, a simbologia é sepultamento de pecados.
mergulhou, subiu de volta, nova criatura. Daí a gente vai entender o porquê essa questão de porque tem igreja que batiza por aspersão, né, jogando água, tem igreja que não mergulha, que não sei o quê. Não, mas nós vamos ver aqui neste estudo, irmãos, que o batismo é por imersão. Imersão é aquele que tem que mergulhar mesmo a pessoa lá dentro da água. Amém? Então o batismo cristão começou com quem? Com o Senhor Jesus. Ele foi o primeiro a ser batizado. Por quê? Jesus não tinha pecado, mas ele mostrou como exemplo e como ensinamento, né, o como deveria ser essa questão do batismo. Então, diferentemente do defendido pela Igreja Católica, não cremos que o batismo é um sacramento. Sabe por que nós não cremos assim? Porque sacramento provém do latim sacramentum, que significa meio de alcançar a graça divina. Nós alcançamos a graça divina por amor de Cristo a nós. Não é eu fazendo alguma coisa que eu vou obter favor do Senhor, né? Nós obedecemos a palavra para que a gente possa ser salvos em Cristo, né? Aí a gente vai obedecendo a palavra, vai se santificando, mas não é porque eu sou melhor, porque eu jejuo mais, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, né? Ou porque eu me batizei, né? Não é nada disso. A gente não alcança a graça divina, não é por este mérito. Amém? Jesus não nos deixou sacramentos. Na verdade, ele deixou duas ordenanças: o batismo nas águas e a Santa Ceia. Isso aqui é o quê? Uma ordenança de Jesus. É por isso que nós cristãos fazemos desta forma. Quando alguém aceita Jesus, a gente discipula, ele crê, ele pede o batismo e a gente batiza. Como? Por imersão. Amém? E também a nossa igreja, o nosso ministério, tem o costume de só ceiar, né, ou participar da Santa Ceia do Senhor, aquelas pessoas que são batizadas nas águas. Porque tem ministérios, tem igrejas, que a pessoa não precisa ser batizada nas águas. Ou não tem assim um fundamento bíblico para que seja obrigatório a pessoa ser batizada para poder participar da ceia. Entendeu? É um costume nosso, da nossa igreja, que se batize para participar da Santa Ceia. Para quê? Por que isso? Porque o nosso pastor presidente, ele entendeu que para não banalizar, né? Para que qualquer pessoa que chegue de qualquer maneira participe da Santa Ceia, não é? Então, por causa disso, nós temos o costume de só participa da ceia no nosso ministério aquelas pessoas que são batizadas nas águas. Amém? É importante mencionar ainda que o batismo cristão é para quem de fato se arrependeu. É justamente entrando nesta questão aqui que o nosso ministério adotou, né? Essa questão de só cear quem for batizado nas águas. Por quê? Chega uma pessoa na igreja, às vezes está bebendo, está fumando, está se prostituindo, está não sei o quê. E aí se a gente falar assim, olha, todos vocês podem participar da Santa Ceia. Claro que as pessoas vão pegar e vão participar, não é verdade? Elas se arrependeram dos seus pecados? Não. Então só vai participar daquilo por um momento, assim, todo mundo está participando e eu também vou participar, sem um conhecimento real do que é a Santa Ceia do Senhor. A gente participa porque a gente consegue ter este discernimento. E se nós estivermos em uma situação que a gente sente que não deve participar, que deve mudar a vida da gente,
que a gente deve melhorar em alguma coisa. Não, aí eu hoje eu não estou assim, eu fiz alguma coisa, eu não estou me sentindo bem, eu acho que eu não, dessa vez eu não vou participar da Santa Ceia. Isso é o individual de cada um, né? Então não participa. E também, mesmo que tenha feito alguma coisa e se arrependeu e pede perdão e quer participar, glória a Deus por isso, que participe. Amém? Então, é nesse quesito aqui que a gente diverge de alguns ministérios, mas que isso não impede que a gente... Oh, irmãos, desculpa. Eu vou e daqui a pouco... Isso é só uma interpretação, tá, irmãos? Então, assim, então, não é bíblico dizer. Na Bíblia não está escrito assim, olha, só pode participar da ceia quem for batizado nas águas. Não está escrito. Então, o nosso ministério adotou, né, justamente para que não seja banalizado a ceia do Senhor. E aí a gente instrui, ensina, e aí os irmãos participam conscientemente da ceia do Senhor. Amém? Importante mencionar ainda que o batismo cristão é para quem de fato se arrependeu e já está salvo, diferentemente do batismo de João, que era para quem queria se arrepender e ser salvo. O batismo de João Batista, lá quando ele estava batizando no Rio Jordão, era para arrependimento dos pecados, né? Para que a pessoa fosse salva. Jesus não precisava de batismo, mas batizou-se, nos dando o supremo exemplo como homem. Mateus 3:13. Mateus 3, do 13 ao 17, diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus. Então a gente vê aqui que João estava batizando ali no Rio Jordão. E então ele aceitou batizar a Jesus. E aqui diz que, e sendo batizado, ou seja, Jesus sendo batizado, saiu logo da onde? Da água. Então ele estava dentro da água, ele não estava fora da água sendo aspergido, né? Aí alguém fala assim, mas e se fulano, por exemplo, estiver no hospital acamado, e ali vai alguém, visita, aceita Jesus, né? Aquela pessoa não teve oportunidade de se batizar nas águas. Essa pessoa é salva? Pastor, você é o primeiro a responder. Sim, irmão, sim. Ela é salva porque ela confessou. Ela confessou, mas se ela tiver oportunidade saindo do hospital, aí sim ela vai fazer todo este processo, né? De descer nas águas, de estar em comunhão com a igreja, de participar da Santa Ceia, mas ali só o momento da pessoa ter confessado a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida ou da sua alma, ela será o quê? Salva. Amém? O batismo é por imersão. Há igrejas que defendem o batismo por aspersão ou por borrifação.
Ocorre que o termo grego para aspersão ou borrifação é rantizo, que significa aspergir ou salpicar. Na Bíblia, todas as vezes que é mencionado o batismo, a palavra do grego utilizada é batizo, que significa imergir ou mergulhar. Dessa forma, defendemos o batismo por imersão ou mergulho. Amém? Então, o fato, nós vimos essa passagem agora que fala sobre Jesus, né, que está em Mateus 3,13. Nós vimos o quê? Que Jesus foi até o Jordão e ali ele foi batizado por João Batista por imersão. Senão o versículo não diria que ele saiu das águas. Amém? Mas tem também um outro exemplo que está em Atos 8:38, que fala sobre o eunuco, né? Sobre Filipe e o eunuco. Atos 8:38 e 39, que diz: E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Irmãos, aí é simples quando nós nos deparamos com esses versículos. Por quê? Porque se for para batizar por borrifação ou por aspersão, precisa entrar dentro, né? Entrar, é claro, né? Se vai entrar é dentro, né? Precisa entrar na água? Não precisa, que mesmo eu pegue, ó, né? Não precisa entrar na água, mas a palavra do Senhor aqui diz que Jesus saiu de onde? Das águas. E aqui entrou Filipe e o eunuco nas águas. E aí depois saíram das águas. Então ele não foi batizado por aspersão. Eles foram batizados por imersão. Amém? Glória a Deus. E aí Romanos 6:4 diz o quê? Que fomos sepultados. Como é que uma pessoa é sepultada, vamos dizer, fisicamente? Quando uma pessoa morre, cava-se ali aquela cova, né, túmulo, e ali a pessoa é colocada ali dentro, não é verdade? Então, ali a pessoa é o quê? Sepultada, não é verdade? Então, quando a palavra do Senhor fala que nós fomos sepultados pelo batismo, significa que a gente foi ali, entrou nesse momento de imersão, foi sepultado. Quando volta, ainda bem que a gente volta, senão morreria afogado, né? Quando volta, nós somos o quê? Uma nova criatura. Nós o quê? Ressurgimos ou ressuscitamos, somos nova criatura. Temos uma nova vida, um novo pensamento, tudo na presença do Senhor. Amém? Isso é só para confirmar o que nós já cremos e confessamos, né? E aí faz parte desse processo de salvação. Amém? Então, é uma ordenança de Jesus. Nós não estamos fazendo ou falando sobre isso porque é bonito, porque é legal batizar, é legal ver as pessoas se batizando. Não, é porque é uma ordenança de Jesus. Então, nós já lemos aqui Mateus 3:13 ao 17, né? E isso foi quando Jesus foi batizado. E aí ele ordenou que seus discípulos também fossem batizados. Mateus 28:19. Mateus 28:19 diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus falou, olha, vocês vão, falem sobre mim, né? Quando as pessoas se converterem, aceitar, então vão ser discipulados, vão falar sobre todo esse processo e leve elas ao quê? Ao batismo, né?
Batize-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o batismo é um passo de obediência. Tem pessoas que passam anos na igreja e não decidem por se batizar, né? Não estou aqui criticando, mas porque tá certo, tem algumas coisas, algumas pessoas aqui mesmo na igreja tem uma pessoa que passou anos dentro de uma igreja e não se batizou. Quando chegou aqui, já batizou rapidinho, né? Já decidiu e não vou batizar, mas foram muitos anos em outra igreja e não quis batizar. E outra pessoa também, não está, essa agora que eu vou falar, não está no nosso meio, era de uma outra denominação. Todas as vezes que tinha o batismo, ela não se batizava, porque alguém chegava nela e falava, se prepare para passar a luta. Pessoa depois que batiza é só luta, luta. Ela não batizava. Irmãos, luta é normal, é natural do crente, porque Jesus disse, olha, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então a gente é afligido às vezes, por uma enfermidade, por uma falta de emprego, por isso, por aquilo. Mas vamos o quê? Servir a Jesus. Se é para batizar, vamos batizar. Vamos fazer aquilo que, enquanto nós estivermos aqui, a palavra do Senhor nos direciona, nos exorta para poder fazer. Então, como o batismo é uma ordenança, então nós devemos levar as pessoas a entender que é necessário e que é algo bom, né? Para o crescimento espiritual, é algo maravilhoso, na verdade, o batismo. Não é uma opção, mas é um mandamento claro para todo aquele que crê. Então, se a pessoa crê, nada impede que ela seja batizada. Fala, eu aceito Jesus, eu creio, eu não sei o quê, mas eu não quero me batizar agora não. A gente respeita, né? Mas é interessante que a pessoa faça, né? Porque se é um mandamento, uma ordenança de Jesus, bom obedecer, né? Além disso, Cristo ordenou que o batismo fosse feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existem igrejas que batizam só em nome de Jesus, né? Mas nós olhando aqui, o versículo que nós lemos, em Mateus 28, 19, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo ensinado na Bíblia, ordenado por Jesus. Amém? E é assim que nós fazemos. Amém? Quem deve ser batizado? A Bíblia mostra que o batismo é para quem crê em Jesus. Por isso, é necessário primeiro ouvir o Evangelho, crer e depois ser batizado. O batismo não salva por si só, mas é a confirmação externa de uma fé já existente no coração. Então você vai externar a sua fé, o seu propósito realmente de servir a Deus, que você crê na palavra do Senhor, crê que Jesus falou sobre essa questão de batizar. Aí a pessoa externa isso, ou seja, eu quero me batizar. Amém? Então, aqui diz assim, é necessário primeiro ouvir o Evangelho, porque nós já lemos este versículo de Atos 8, 36, 38, que é de Filipe e o eunuco, né? Então, assim, o eunuco estava indo na carruagem, o Espírito Santo do Senhor disse, olha, vai e acompanha, vai lá. E ele estava lendo, só que ele não estava entendendo o que ele estava lendo. Ele estava fazendo uma leitura normal, assim, como se a gente às vezes lê um livro, né? E ali estava o eunuco lendo, mas Deus falou, olha, vai lá, vai naquela carruagem lá, e vai lá Filipe, né? Correndo, e o cara, a carruagem andando, e ele correndo do lado e dizendo, entendes o que lês? Aí disse que não, né? E aí foi todo aquele processo. Que processo? De falar, de explicar. Depois que foi explicado, aí o eunuco disse, então, o que me impede de ser batizado?
Água? Aí de repente água, né? Aí não, então foi batizado, porque ele creu. Depois ele seguiu jubiloso o seu caminho, o Espírito tomou Filipe, levou ele para outro lugar. Mas a gente vê que houve o quê? Um ensinamento. Foi algo rápido, mas foi o suficiente para aquele eunuco entender que ele precisava passar por aquele processo que era bíblico, né? Que era o que Jesus queria que fosse feito. Então ele entendeu, Filipe o batizou, pronto. Amém? Então é isso. O que nós estamos fazendo com essa revista é justamente para isso. É para que as pessoas ouçam, né? Sejam instruídas acerca do Evangelho. E quanto mais elas ouvirem falar de Jesus, do Evangelho, elas vão crer. E crendo, elas vão pedir para se batizar. Amém? Igual a gente viu essa passagem em Atos. Sendo assim, o batismo só deve ser ministrado a quem já se converteu a Jesus e tenha experimentado um arrependimento sincero de seus pecados, tendo crido pela fé em Jesus Cristo. É por isso que a gente dá um tempo para a pessoa. A gente não obriga ninguém a se batizar. Na verdade, a gente não obriga ninguém a fazer nada aqui, né? Não se obriga ninguém a fazer nada. Então, a gente instrui as pessoas dentro da palavra. Quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, aí a gente vê, a pessoa vai, à medida que a pessoa vai entendendo, vai lendo a Bíblia, vai aprendendo, ela vai o quê? Mudando não só o seu pensamento, mas o seu coração, a sua maneira de ser, né? Ela se arrepende daquilo. Mas como é que a pessoa vai se arrepender de algo que ela acha que está fazendo que é certo? Só sendo confrontado pela palavra. É por isso que a gente tem que ensinar a palavra para as pessoas, né? E aí ela se arrepende e ela vai fazer o quê? Ela vai se batizar. Bom é que as pessoas realmente procurem essa libertação, né? Porque às vezes as pessoas vêm para a presença do Senhor, às vezes vêm com algum vício, né? Às vezes vêm com uma situação que precisa ser regularizada. Então tudo isso, irmão, é um tempo, mas o importante é a pessoa estar nesse ambiente para que ela possa aprender. Amém? Infelizmente, não vou dizer muitos anos atrás, senão não vai achar que eu sou velha, né? Alguns tempos atrás, o Fernando fica rindo, alguns tempos atrás, algumas pessoas não tinham tanta sabedoria. É claro que existiam pessoas muito sábias, né, tranquilas, mas outras pessoas ficavam instigando os outros a aceitar Jesus, beliscava as pessoas, pegava pelo braço, você tem que ir lá, você tem que aceitar Jesus. Não é assim, irmãos, não é assim. A pessoa vai ouvir falar de Jesus. O Espírito Santo vai fazer a obra naquela vida. E ela vai, de livre e espontânea vontade, aceitar a Jesus, não é? De livre e espontânea vontade, ela vai pedir o batismo, né? E aí a caminhada dela vai sendo segura. A gente não pode, porque você tem que deixar de fazer isso. Você agora é crente, você tem. Não, vem para a igreja, senta aí no banco, hora de orar, hora de meditar na palavra, medita, vai aprendendo. O Espírito Santo vai fazer a obra na vida de cada um, assim como fez nas nossas vidas, amém? Glória a Deus, porque eu não nasci num lar evangélico, né? Então, assim, muitos não nasceram num lar evangélico. Precisamos ter moldados em muitas coisas, não é verdade? Mesmo que às vezes não tinham vício de beber, de fumar, mas estávamos separados de Deus, né? E hoje estamos aonde? Na presença do Senhor e servindo ao Senhor, assim como o Senhor diz para que a gente sirva. Agora vamos ver esta questão que
que o batismo é para ser ministrado quando a pessoa se arrepende, né? Quando se converteu a Jesus e se arrependeu. Por isso nós não batizamos bebês, pois eles não têm a capacidade de crer. E na verdade, bebê não tem pecado, né? Então assim, a pessoa vai se arrepender de quê? A pessoa tem que se arrepender dos seus pecados, das coisas ruins, erradas que faz. Um bebê não tem pecado, ele não tem maldade, né? Então, quando ele crescer, um dia ele terá a possibilidade de crer. Aí, quando esse dia chegar, ele poderá ser batizado. Importante mencionar que isso independe da idade. Se uma criança, por exemplo, já crê em Jesus e na salvação por meio dele, poderá ser batizada. Existem igrejas evangélicas que eles determinam uma idade para ser batizado. Às vezes 12, né? A partir de 12. O nosso ministério não tem essa questão assim muito de idade. Se os pais se responsabilizam, né? Vê se o comportamento da criança. Suelber foi batizado com 7, amor. Suelber foi batizado com 7 anos, porque ele queria. E isso porque ele queria antes. A gente é que ainda segurou, né? E foi, né, deixando mais um tempo, mas com 7 anos ele foi batizado nas águas. A Suelen, eu acho que foi com 9, né? A Suelen foi com 9. Mas assim, os pais precisam ser responsáveis por essa criança, né? Até essa idade já ter ensinado o que realmente é e depois fazer o acompanhamento, né? Batizou, deixa aí, vai se criar. Não, não é assim também, né? Então é isso. Se tem um filho, mas meu filho quer se batizar. A gente já vê muito isso aqui, né? A gente batiza muita criança aqui na igreja. 10 anos, 11 anos. Mas a gente vê o quê? Que os pais estão na igreja, que a criança é diferente, o comportamento dessa criança. A gente vê que é uma criança já que já tem um certo entendimento. Quer batizar? A gente batiza. A gente não vai privar essa criança do batismo. Se os pais autorizam, amém? E se responsabilizam, nós batizamos. O compromisso com uma nova vida. Eu estou correndo muito, irmãos? Porque se deixar, eu acelero aqui. Glória a Deus. O compromisso com uma nova vida. O batismo é uma declaração pública. Vê que a gente está falando aqui de novo de declaração pública, né? De externar publicamente. Então, é uma declaração pública de que a pessoa agora pertence a Cristo e deseja segui-lo de todo o coração. É como colocar a camisa do time de Jesus. Ou seja, todo mundo vai olhar as pessoas que gostam de futebol, que usam aí as camisas dos seus times, onde ele passa, fala assim, ali vai um flamenguista, ali vai um botafoguense, ali vai um palmeirense, corintiano, São Paulino, não sei o quê. Por causa de quê? Da camisa. Então ele se identifica, né, como sendo um torcedor daquele time. E nós precisamos também ser identificados como servos do Senhor. Nós não temos uma camisa, às vezes a gente tem alguma camiseta de algum conjunto da igreja e tal, né? Mas isso não é o importante, ou o mais importante. O importante é quando as pessoas olham para a gente e elas conseguem identificar, sem nem a gente falar, que a gente é crente. Eu sei que todos aqui já passaram por essa experiência, de alguém chegar em você e falar assim, você é crente. Ou afirmar ou perguntar, né? Você é crente? Aí a gente pergunta, por quê? Você é diferente. Então, assim, vê algo de diferente na gente, que é o quê? A presença de Deus, a presença do Espírito Santo. As pessoas olham e sabem que a gente é diferente, porque Cristo habita em nós. Então, a gente, quando batiza, assume essa responsabilidade de viver em santidade e crescer espiritualmente.
Porque se a gente estiver fazendo tudo que o mundo faz, as coisas erradas que o mundo faz, né? Estiver por aí nos bares, nas bebedeiras, nas discotecas, não sei, hoje não existe nem discoteca, não sei nem que nome existe, né? Porque na minha época era discoteca. Então, assim, se está por aí fazendo tudo que o mundo faz, alguém vai olhar para a gente e vai dizer, é crente? Não vai, né? Não vai. Então, a gente assume essa responsabilidade de ter uma vida em santidade, ou seja, uma vida separada. Separada para quem? Para Deus. Não dado aos prazeres do mundo, às coisas do mundo, às modinhas do mundo, né? Não dado a isso, mas separados para Deus. Amém? 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Ah, muito fácil. Glória a Deus. Passa muito. Ainda estou no primeiro. 2 Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, quando a pessoa aceita Jesus, entende, agora a pessoa vive o quê? Novidade de vida. Aquelas coisas velhas já passaram, aquilo que se fazia não se faz mais, né? Agora a gente serve a Deus, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente canta, a gente congrega. Não que a gente não possa se divertir, né? Tem os momentos de diversão, você pode viajar, pode ir para o encontro de casais, né, Alice? Que é muito bom, que é uma benção, que está bem próximo, né? Então, assim, vá viajar em família, curtir a família, mas dentro com a responsabilidade de saber que somos o quê? Diferentes, né? Que somos pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus, que agora nós vivemos em novidade de vida. Ele declara publicamente que morreu para o mundo, foi sepultado com Cristo e ressurgiu para uma nova vida segundo a vontade de Deus. E isso é visto não só pela nossa maneira de falar, ou a gente tem que ficar falando para todo mundo, olha, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Não precisa. As pessoas olham para a gente e elas já sabem que a gente é crente, que a gente é diferente. Sendo assim, a finalidade do batismo é dar testemunho público da fé e salvação em Jesus Cristo, proclamando publicamente diante de todos que fomos salvos e transformados por Deus. Não podemos envergonhar. Se a palavra do Senhor diz que estarmos em obediência, é um mandamento de Jesus, batizar nas águas, batizamos. É um mandamento tomar a ceia, tomamos a ceia, mantemos uma vida de santidade na presença do Senhor para participar da ceia. Vamos fazer, vamos participar, amém? O batismo nas águas é um passo fundamental na vida do cristão. Ele não apenas simboliza uma mudança interior, mas também representa obediência ao Senhor e o início de uma jornada com Cristo. Todo verdadeiro discípulo, ao crer, deve seguir este mandamento com alegria e convicção, ou seja, se batizar nas águas. E é isso que a gente tem que levar os nossos discípulos, né, os discipulandos, a acreditar na palavra do Senhor e sentir esse desejo de se batizar. Amém? Agora, as perguntas para reflexão. Você entende o significado do batismo nas águas? Isso aqui, depois de apresentar, dar essa lição para o discipulando, aí o que você pode já fazer essas perguntas para saber se ele entendeu,
né? Se ele assimilou alguma coisa, se ele está realmente aprendendo. E aí você faz essa pergunta: você entende o significado do batismo nas águas? Já foi batizado? Como foi a experiência para você? Porque às vezes a gente pega pessoas que já tiveram em alguma igreja, que já foi batizado, mas que não passou por esse processo de discipulado e não sabe, né? Não sabe o significado, não sabe o porquê. É tipo assim, eu me batizei porque estava todo mundo se batizando e eu achei bonito, vesti aquela roupa branca, né? Aquele momento lindo, e aí eu me batizei. Mas aí, como é que foi a experiência, né? O que o batismo representa em sua vida cristã? Glória a Deus. Eu acredito que todos aqui lembram como foi seu batismo, né? Lembra quem foi que batizou, né? Tudo isso tá aí na cabeça, né? Às vezes não lembra a data, mas lembra o momento, alguma coisa naquele dia, naquele momento. Eu fui batizada na nossa igreja sede. Ainda não era aquela igreja lá daquele jeito, era uma igreja que tinha bem na frente do estacionamento, logo ali onde a gente entra com o carro, tinha uma rampa, aí a igreja era assim, né? Você entrava, era a parte mais alta. Aí daqui todo mundo via, tinha acesso e via tudo lá. E aí o tanque era dentro da igreja, no altar, né? E eu me batizei lá pelo nosso pastor Gedeon, né? Nosso saudoso pastor Gedeon. E foi uma bênção. Não lembro quem mais foi batizado, só sei que eu fui batizada naquele dia. Glória a Deus.